O Brasil estreou em 1930 no Uruguai, a primeira Copa, porém ficaria na fase de grupos. Em 1934, na Itália, perderia de 3-1 pela Espanha. Em 1938, na França, começaria bem, ganhando de 6-5 contra a Polônia, ganhando de 2-1 contra a Tchecoslováquia nos pênaltis, porém perdendo nas meias finais pela Itália de 2-1, assim ficando com o terceiro lugar. Em 1950, passaria a ser o anfitrião. Ficou em primeiro na fase de grupos, porém perdeu na final pelo Uruguai de 2-1. Em 1954, na Suíça, ficaria em primeiro na fase de grupos, porém perderia pela Hungria de 4-2 nas quartas. Em 1958, na Suécia, as coisas mudariam para o Brasil. Ficou em primeiro na fase de grupos, ganhou de 1-0 pelo País de Gales, 5-2 contra a França e lutaria contra o anfitrião na final, ganhando de 5-2, ficando com o primeiro lugar. Em 1962, no Chile, ficaria em primeiro na fase de grupos, ganharia da Inglaterra de 3-1, ganharia de 4-2 contra o Chile e ganharia de 3-1 contra a Tchecoslováquia na final, assim ficando com a segunda estrela. Em 1966, na Inglaterra, ficaria na fase de grupos. O Brasil estava confiante, ficou em primeiro na fase de grupos, ganhou de 4-2 nas quartas contra o Peru, ganhou de 3-1 contra o Uruguai se vingando e ganhou de 4-1 na final contra a Itália, sendo assim o primeiro a ser tricampeão. Em 1974, na Alemanha Ocidental, ficaria em segundo na fase de grupos. Porém perderia contra a Polônia na decisão terceiro lugar, de 1-0. Em 1978, na Argentina, ficaria em segundo na fase de grupos novamente, porém ganhando de 2-1 contra a Itália e assim ficando com o terceiro lugar. Em 1982, na Espanha, ficaria na fase de grupos. Em 1986, no México, ficaria em primeiro na fase de grupos. Ganhou de 4-0 contra a Polônia, porém perdeu de 4-3 nos pênaltis contra a França. Em 1990, na Itália, ficaria em primeiro na fase de grupos, porém perdendo contra o seu maior rival, a Argentina, de 1-0. As coisas mudariam em 1994 nos Estados Unidos. Ficou em primeiro na fase de grupos. Ganhou de 1-0 contra o anfitrião, ganhou de 3-2 contra a Holanda, ganhou de 1-0 contra a Suécia nas meias finais e chegando na sua não sei quanta final, na quinta acho, final, ganhando de 3-2 nos pênaltis contra a Itália. Em 1998, na França, ficaria em primeiro na fase de grupos. Ganhou de 4-1 contra o Chile, 3-2 contra a Dinamarca, ganhou de 4-2 nos pênaltis contra a Holanda, porém, um jogador ficou doente, e assim fazendo com que na final perdesse de 3-0 contra a anfitriã, a França. As coisas mudariam em 2002 na Coreia e Japão. Ficou em primeiro na fase de grupos, ganhou de 2-0 contra a Bélgica, ganhou de 2-1 contra a Inglaterra, ganhou de 1-0 contra a Turquia nas meias finais e ganhou na final contra a Alemanha de 2-0, ficando assim com a sua quinta estrela. Em 2006, na Alemanha, ficou em primeiro na fase de grupos. Ganhou de 3-0 contra o Ghana, porém perdeu de 1-0 contra a França. Em 2010, na África do Sul,
ficaria em primeiro na fase de grupos. Porém, nada de porém. Ganhou de 3-0 contra o Chile, porém perdeu de 2-1 contra a Holanda. Em 2014 passou a ser anfitrião, ficou em primeiro na fase de grupos, ganhou de 3-2 nos pênaltis contra o Chile, ganhou de 2-1 contra a Colômbia e nas meias finais ficou confiante, porém perdeu de 7-1 contra a Alemanha. Em 2018 ficaria em primeiro na fase de grupos, nas oitavas ganharia de 2-0 contra o México, porém perderia sua vaga para a semifinal, pois a Bélgica ganhou de 2-0 contra o Brasil. O Brasil espera que em 2022 faça melhor. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E tchau! Se quiser que eu faça mais um e qual país faça, deixe nos comentários. Tchau!